Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Adriano de Brito, a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Presidente Orvino Coelho de Ávila, vice-primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Orvino Coelho de Ávila, do PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da ata da 19ª sessão ordinária. Ao término da leitura, a ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o primeiro secretário realizou a leitura das matérias do expediente. Ao término da leitura, o senhor presidente suspendeu a sessão por 10 minutos, convidando todos os vereadores para receber os representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de São José, Sintran, na sala das comissões. Fim do prazo estabelecido para a suspensão da sessão, esta foi reaberta pelo senhor presidente e o vereador Cloni Capistrano requereu a palavra. No exercício da palavra, o vereador Cloni Capistrano justificou que, tendo como em vista o acordo entre os vereadores e representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de São José, o Sintran, não sustentaria a inserção do requerimento da sua autoria na ordem do dia. Ato contínuo, o vereador Adriano de Brito requeriu ao senhor presidente da inclusão do requerimento 018-2015 de sua autoria entre as matérias da ordem do dia, haja vista que figurava apenas para leitura, ato já realizado na sessão anterior. Uma vez colocado o pedido do vereador Adriano de Brito sobre apreciação do egrégio plenário, este foi aceito por unanimidade, solicitando ao senhor presidente a leitura da proposição do primeiro secretário. Realizada a leitura, o requerimento 18-2015 foi posto em discussão, cabendo ao autor reiterar a importância do josefense senhor Jaime Silveira Sandim, personalidade que contribui muito para o desenvolvimento da cultura josefense e que no dia 26 de fevereiro completou 100 anos de existência. Não havendo mais vereadores dispostos a discutir a matéria, esta foi posta em votação, recebendo 10 votos favoráveis. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do requerimento 016 de 2015, de autoria do vereador Francisco Bendo Costa Silvi. Fim da leitura, o requerimento foi posto em discussão, cabendo a palavra ao autor, onde o vereador Francisco Bendo da Costa Silvi, do PT, restringiu-se a pedir o voto a todos os edis da sua proposição. Não havendo mais edis dispostos a debater a matéria, esta foi posta em votação e aprovada por 10 votos favoráveis. Ato contínuo, o senhor presidente requeriu ao primeiro secretário a leitura do requerimento 017-2015, de autoria do vereador Amauri Valdemar da Silva. Terminada a leitura, a proposição foi posta em discussão, requerendo a palavra o autor. Na tribuna, o vereador Amauri do PMDB suscitou dúvida acerca da revitalização da Praça Eugênio Ralino Queiros, não sabendo se houve uma adoção ou compensação ambiental, bem como quais os critérios adotados pela Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de São José. Terminou seu pronunciamento, justificando que o requerimento é para tirar essas dúvidas e pediu o voto favorável dos nobres edis. Na tribuna, o vereador Orvino Coelho de Ávila, do PSD, disse que a Praça Eugênio Raulino Queiros foi objeto de uma adoção, mostrando cópia dos autos do processo administrativo que originou o termo de acordo celebrado entre o município de São José e a empresa Voa Empreendimentos Imobiliários para a revitalização daquele espaço público. Terminou seu pronunciamento dizendo ao autor da proposição que deixa cópia à sua disposição, independentemente da retirada da proposição. Na tribuna, o vereador Sanderson de Jesus, PMDB, asseverou ter as mesmas dúvidas do autor da proposição, lembrando de lei municipal que discriminava o rito de adoção de praças. Em a parte, concedido ao vereador Nerilson do Amaral, do PMDB, este afirmou ter vários aspectos a serem analisados que não diz respeito a uma praça,
praça. No entanto, o que se deve observar é a homenagem a que se faz. Terminou seu pronunciamento elogiando Eugênio Raulino Queires, personalidade que dá nome à praça, e enaltecendo a biografia desta personalidade. Retornando a palavra ao vereador Sanderson de Jesus, este disse entender as palavras do vereador Neri Oswaldo do Amaral. No entanto, deixou bem claro que o cerne da dúvida é o rito adotado para adoção ou compensação ambiental, solicitando o registro de que não se está colocando em discussão o mérito do homenageado que dá o nome à praça. Não havendo mais edis dispostos a debater a proposição, esta foi posta em votação e aprovada por 11 votos favoráveis. Como derreter a matéria, a ser deliberada na ordem do dia, o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei número 06, da autoria do vereador Adriano de Brito. Ato contínuo, o senhor presidente requereu ao primeiro secretário a leitura do parecer, a qual, uma vez realizada, a proposição foi posta em discussão. Na tribuna, o vereador Adriano de Brito lembrou que São José já foi conhecido como a capital da louça de barro e hoje algumas ações estão sendo produzidas para a manutenção da identidade de São José na arte dos oleiros. Contou o histórico da Associação de Amigos, Professores e Alunos da Olaria Beira-Mar de São José, asseverando que os fins da entidade também visam a reforçar a identidade cultural do município. Na tribuna, o vereador Neri Oswaldo do Amaral ressaltou que fica feliz com a proposição, ora em análise, haja vista que esta visa o resgate cultural do povo de São José. Termina sua fala dizendo que a cultura do município deve ser preservada e também pede o voto favorável aos demais pares. Não havendo mais vereadores dispostos a discutir a proposição, esta foi posta em votação por 11 votos favoráveis. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando os vereadores para a sessão especial em alusão à campanha da Fraternidade 2015, que tem o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade, e com o lema Eu Vim para Servir, a se realizar no dia 9 de abril de 2015, no horário regimental. São José, Santa Catarina, 8 de abril de 2015. Orvino Coelho de Ávila, PSD, presidente. Neri Oswaldo do Amaral, PMDB, vice-presidente. Adriano de Brito, PR, primeiro secretário. E Geraldo Schoenck, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Solicito novamente ao senhor primeiro secretário a proceder à leitura da pauta da sessão de hoje, bem como ao senhor vice-presidente que assuma a presidência. Reunião ordinária de 13 de abril de 2015, segunda-feira. Correspondência recebida. Ofício número 0154 de 2015, do Superintendente Regional de Florianópolis, ao presidente desta casa, informando liberação de recursos financeiros, cujo objeto é a execução de serviços de melhoria da mobilidade no bairro de Forquilhas, Ipiranga e Sertão do Maruim, no município de São José, no âmbito do PAC 2, Programa Pro Transporte, Modalidade de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária 35/2015, de autoria do vereador Sanderson de Jesus, que dispõe sobre a forma de apresentação dos resíduos sólidos para a coleta de edificações multifamiliares. Projeto de Lei Ordinária número 36/2015, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que dispõe sobre a obrigatoriedade de oferta de sanitários infantis em estabelecimentos públicos e privados no município de São José e da outras providências. Indicações do vereador Túlio Maciel ao secretário de Projetos Especiais, solicitando a instalação de iluminação pública na praça localizada na Rua Chapecó, esquina com a Rua Recife, no bairro Bela Vista, nesse município. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando que seja realizado com urgência a recuperação da pavimentação asfalto da Rua João José Martins, esquina com a Rua Francisco Jacinto de Melo, situado no bairro Real Parque, neste município. Ao mesmo secretário, solicitando que seja providenciado o mais breve possível a limpeza do passeio público na Rua Henrique Alvim Correia, no bairro Serraria, neste município. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando que seja realizada a recuperação da pavimentação das lojotas da Rua Milton Ferreira, nas proximidades do número 247, situada no bairro Serraria, neste município. Ao mesmo secretário, solicitando que seja realizada a recuperação da pavimentação das lojotas da Rua Virgilino Domingos da Silva, nas proximidades do número 895, situado no bairro Serraria, neste município.
Ao mesmo secretário, solicitando que seja realizada a recuperação das pavimentação asfáltica na rua Quiliano Rames, nas proximidades do número 1696, situado no bairro Potecas, nesse município. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando que seja realizada a roçada e limpeza da praça anexa ao ginásio de esporte João Martins, situado no bairro Areias, nesse município. Indicações do vereador Amauri da Silva. Ao secretário de Infraestrutura, para que seja executado o serviço de recuperação asfáltica na rua José de Araújo Barros, José de Araújo, em Barreiros. Ao secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito, para que instale redutor de velocidade de caráter de urgência na rua José de Araújo, bairro Barreiros, conforme o mapa em anexo. Indicações do vereador Sanderson de Jesus, ao secretário de Infraestrutura, solicitando reparos no asfalto da rua João José Martins, no bairro Areias. Ao mesmo secretário, solicitando reparos na rua Jerônimo Siltive, em Barreiros, conforme fotos em anexos. Anexo ao secretário de Segurança, que realize estudo prático para a implementação de algumas importantes mudanças no trânsito, especificamente para viabilizar o acesso ao Jardim Santiago na localidade do Trevo de Barreiros, através da rua Nivaldo José de Andrade. Do vereador Moacir da Silva, ao secretário de Infraestrutura, solicitando a instalação de iluminação pública e a limpeza da praça pública localizada na rua José Luiz de Souza, em frente ao número 584, no bairro Flor de Nápoles, nesse município. Indicações da vereadora Sandra Martins, ao secretário de Infraestrutura, para que coloque na pauta a recuperação da manta asfáltica da rua Capitão Pedro Leite, Barreiros, nesse município. Ao mesmo secretário, que providencia a colocação de uma boca de lobo em frente à empresa de contabilidade na rua Servas de Maria Reparadora, Barreiros, nesse município. Ainda ao mesmo secretário, para que coloquem na sua pauta de atuação a recuperação da manta asfáltica na rua Servas de Maria Reparadora, Barreiros, nesse município. Ao mesmo secretário, para que coloque em sua pauta de atuação a recuperação da manta asfáltica na rua Gregório Felipe Barreiros, nesse município. Ao secretário de Projetos Especiais, que providencia o máximo urgência a melhoria da iluminação pública na rua Cis Brasil, Ponta de Baixo, principalmente no trecho final da via, próxima à igreja, até a ligação do bairro com o município vizinho. Ao secretário de Infraestrutura, para que execute a limpeza da vegetação e calçadas das vias públicas do bairro Ponta de Baixo, principalmente nas ruas transversais à Assis Brasil, neste município. Ao mesmo secretário, para que providencie a limpeza da vegetação e manutenção da rua Frederico Afonso, nesse município. Ao secretário de Infraestrutura, para que execute a manutenção e a limpeza da vegetação da Praça dos Ratos, Campinas, nesse município. Ao mesmo secretário, para que coloque na sua pauta de atuação a limpeza da vegetação da rua São Pedro Areias, nesse município. Ao mesmo secretário, que coloque na pauta de atuação a recuperação da manta asfáltica da rua São Pedro Areias, nesse município. Ao mesmo secretário, que providencie com a máxima urgência a reparação das calçadas do cruzamento da rua Catarina Meira de Santos com a Virgilino Ferreira de Souza Barreiros, nesse município. Ao secretário de Segurança, que providencie a reparação da placa de pare na esquina da rua Catarina Meira de Santos e Virgilino Ferreira de Souza Barreiros, nesse município. Indicações do vereador Telmo Vieira, ao secretário de Infraestrutura, sobre a necessidade de realizar serviço de manutenção das lajotas, a rua Terezinha Regina Silveira, no Centro Histórico de São José, mais precisamente, ao número 528. Ao secretário de Infraestrutura, para que retire o concretamento e concluir o serviço de colocação das lajotas na servidão Oswaldo Alfredo dos Santos, no bairro Roçado, mais precisamente em frente ao número 7. Ao secretário de Infraestrutura, solicitando a inclusão na programação dos serviços de asfaltamento às vias públicas, a colocação de asfalto na rua Francisca Duarte, no bairro Flor de Nápoles. Ao mesmo secretário, que sobre a necessidade de efetuar serviços de limpeza e capina no passeio da rua Irineu Comelo, no Centro Histórico, mais precisamente na proximidade do número 1010. Ao mesmo secretário, sobre a necessidade de urbanizar a rua Custódio de Campos, no Centro Histórico, mais precisamente no acesso entre os números 150 e 124, na rua Frei Albano, realizando serviços de limpeza na densa vegetação apresentada na maior parte da rua, bem como a colocação de pavimentação asfáltica, colocação de bancos e eliminação para que possibilitem o uso da área para o lazer. Ordem do dia em discussão única. Admissibilidade da emenda número 001 do projeto de lei complementar número 6 de 2014, de autoria da vereadora Sandra Martins, que altera o parágrafo 2º, parágrafo 4º e da nova redação ao parágrafo 8º da lei complementar número 36, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Simples Nacional em conformidade com os artigos 146, 2d e 170 da Lei Federal 103 de 2006. Emenda 001 do projeto de lei complementar 7 de 2014, da autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que altera o artigo 2º e artigo 3º, inciso 3º e da Lei Complementar número 38, de 17 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Simples Municipal em conformidade com a Lei Federal.
Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor do projeto de lei 015 de 2015 do vereador Moacir da Silva, que declara de utilidade pública a ONG Superação, situada no bairro Forquilinha, São José, Santa Catarina. Senhor presidente. As matérias serão encaminhadas conforme o regimento dessa casa. Pergunta ao primeiro secretário se há vereadores inscritos para o expediente. Vereador Neri Amaral, vereador Antônio Batista, vereador Adriano de Brito, vereador Telmo Vieira, vereador Wallace e vereador Sanderson. Peço ao vereador e primeiro secretário que assuma a presidência para que eu possa manifestar no tribunal. Coisa boa. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos assiste na noite de hoje, eu quero falar de um assunto hoje que eu acho de suma importância, principalmente para a população litorânea da nossa região. Não só da nossa região, como de todo o Brasil. A semana próxima passada, assistindo à TV Senado, eu vi a manifestação, uma manifestação muito forte e com realmente um assunto de grande relevância, que foi do nosso senador Dário Berg, falando sobre a PEC, se não me engano, 137, que fala sobre a área de marinha. A área de marinha é essa, que a lei foi na época do Império, onde tinha a praia-mar, e daquela época para cá, modificou tudo. É uma coisa totalmente ultrapassada. E o que realmente existe nessa PEC é para acabar aquela praia-mar, que é 33 metros da praia até do mar para a areia, né? Mas vocês vejam, nessa época, para cá, o que já mudou. Tem mares, tem praias nossas que já nem existe mais. O mar tomou tudo. Tem outras praias que o olho grande dos donos de terreno avançaram praia dentro. Então, realmente, e além do mais, a coisa que mais assim agride, que na minha concepção é a bitributação. Porque tu paga o IPTU e paga o laudêmio. E, senhores, o laudêmio é o seguinte: se tu paga R$800 de IPTU, tu paga 6 mil de laudêmio. 6 mil reais por um terreno. A proporção é mais ou menos essa. E daí? De quem são esses terrenos? Do patrimônio da União. Eu vejo que esse trabalho já começou na época, se faça-se justiça, com o ex-deputado Edson Sandrino, já lutando para acabar com esse tipo de imposto. Porque, na realidade, não é o que a União deixa de arrecadar. É absoluto. É um imposto a mais que é cobrado do cidadão. O cidadão já paga seu IPTU, tem a casa na praia, não é dono do terreno e, além de tudo, paga um imposto totalmente absurdo, caro. E parabenizo ao senador por ter essa iniciativa. Iniciativa que realmente só vem trazer benefício para o nosso povo. Quem tem terreno de praia aqui sabe do que eu estou falando. Não é de terreno de praia para ter casa de praia. Terreno de praia também para residências. Você pega na nossa região aqui, Serraria, Barreiros, o próprio continente todo aqui na área de São José, Serraria, pelo menos o pessoal que mora ali, a maioria é nativo. E olha,
tenho certeza que muitas pessoas ali não conseguem pagar esse imposto. Dado o absurdo, ele era parelho com o IPTU. Já era bitributação. Já era o dobro de quem tem uma casa, um imóvel fora da área de marinha. Aí fizeram uma mudança lá que aumentou até 1000%. E tem muitos casos que estão na justiça até hoje. Estão na justiça que a gente sabe que dificilmente vai ter solução. Então, com essa PEC, que é de um deputado do Nordeste, vai exatamente resolver a situação. Mas, e o nosso senador levantou essa bandeira, é bom que realmente tenha o respaldo de todo o Senado. Já foi aprovado pela Comissão de Justiça, só falta levar para frente e colocar para discussão e deliberação no plenário. Tenho certeza que é um dos projetos que vai beneficiar, ou melhor, não é beneficiar, vai fazer justiça com muita gente. Porque não, uma pergunta que o senador fez, para onde é que vai esse recurso? E a gente vê o patrimônio da União, para te conseguir uma informação, é um Deus nos acuda, para te ser atendido, é um Deus nos acuda, e realmente, para cobrar o imposto, o seu laudâmio, é uma coisa totalmente absurda. Absurda mesmo. Que não se concebe esse valor. E existe ali, vieram falar comigo várias famílias da serraria, ô vereador, olha, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é falar com nossos deputados federais, nossos senadores, que o PMDB tem 2 senadores em Brasília, tem um do PSDB, é juntar as forças. Juntar as forças. Porque não adianta que uma andorinha só também não faz verão. E às vezes esse negócio de quanto pior, melhor, para mim não funciona. Eu acho que temos que juntar as forças, já sendo a voz, vereador, para que derrubem esse absurdo que as pessoas estão tendo que pagar sob pena de perder até o seu imóvel, às vezes já de propriedade das pessoas, com mais de 70, 80, até 90 anos. Eu sei de uma parte, vereador Amaury. Vereador, o assunto é interessante, só que fazer uma correção, é pré-amar, o senhor falou praia-mar, né? Pré-amar. Pré-amar, que são os 33 metros de distância da última maré. Vereador, é discutível o assunto, até porque o senhor falou em bitributação. Quem faz a bitributação é a Prefeitura Municipal, porque a Marinha, Patrimônio da União, cobra só em cima do terreno. E a Prefeitura que cobra em cima da construção. Só que agora a Prefeitura de São José que ela lança uma parcela do terreno sobre a área construída. Então, na verdade, quem está fazendo a bitributação é a Prefeitura de São José, que ela cobra imposto de territorial e também predial. E no caso seria que ser só predial. Olha, Ari, eu tenho minhas desconfianças sobre isso. Eu acho que enquanto o terreno ainda for do Patrimônio da União, ainda for extinção de ocupação, como se fosse uma posse provisória dessa área, eu acho que ainda está bem cuidado. Que se liberar para as prefeituras, né, poderem fazer as suas fiscalizações, está aí essas áreas tudo invadidas. Por enquanto ele está se preservando ainda dos acessos para o mar, população, porque a área de marinha é de todo o povo brasileiro. Isso fala muito bem a dona Isolde. Cada grão de areia que está na orla marítima é do povo brasileiro. Então, enquanto a Patrimônio da União estiver fiscalizando, ainda se respeita ainda. Por mais que tenha alguns casos, o senhor fala muito bem ali da Rua Velha de Barreiros, né? Aquele que invadiu lá e até hoje não se deu jeito, mas ainda está em situação melhor do que fosse para o município. É discutível, tem que se debater muito mais esse assunto, mas vale a pena o nosso senador Dário Berg trazer à tona essa discussão. Se o vereador ficou bem atento, eu quis me dirigir só ao imposto absurdo que cobram, né, dentro disso aí. E a intenção da PEC é exatamente para acabar com esse imposto, que eu entendo que é bitributação, que a prefeitura cobra e o Patrimônio da União cobra. Quem é o culpado, só que o imposto que eles cobram é um absurdo. Eu não sei se eu tenho casa na orla marítima, mas quem tem sabe o quanto paga.
Né? Tu paga R$ 800 de IPTU e R$ 6.000 de laudêmio. Não vejo, sinto assim que é complicado. Mas é um assunto que deve ser discutido. Claro que o domínio e a fiscalização, que já não é essas coisas, deve ser do patrimônio da União. Mas a gente tem que analisar e ver direitinho, porque a nossa carga tributária já é uma coisa de louco. E ainda pagar mais esse absurdo que se paga pelos terrenos realmente é complicado. Muito obrigado. Próximo vereador, Antônio Luiz Batista. Antônio Luiz Batista, da tribuna pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, na última quarta-feira, nós acompanhamos uma reunião junto com, a pedido do presidente e por solicitação também da direção do SINT, do Sintram, Sindicato dos Servidores Municipais. Eu tive uma grata surpresa, tendo visto que eu não estava aqui, assumindo o lugar do doutor Geraldo, que passa por problema de saúde na última quarta-feira, e vi com grata surpresa que a maioria dos vereadores aqui presentes, e vereadoras, e cada um manifestou e expressou a sua posição de solidariedade à greve dos professores e servidores do município, mas hoje concentrada 95%, 99% no setor da educação. E sei que aquela reunião, a manifestação da vereadora Sandra, a manifestação do vereador Chica, a manifestação do vereador Telmo, a manifestação do vereador Adriano, do vereador TT e de outros vereadores foram importantíssimos para que a prefeita recebesse um relato do presidente dessa casa e resolvesse atender e receber, pela primeira vez desde o início da greve, o comando e a direção do Sintram na sexta-feira de manhã. Nem todos os vereadores tiveram a oportunidade de estar presentes, mas aqueles que tiveram, viram a prefeita, junto com seu secretariado, e saímos daquela reunião extremamente otimista, porque a prefeita aceitou estabelecer um canal de negociação e ficaram por mais de 6 horas consecutivas. Isso rolou até 6 horas da noite em reunião, em negociação. Eu só vim a saber o resultado hoje de manhã, quando fui fazer uma visita do sindicato. E eles informaram do que estava sendo contemplado, pouca coisa, é verdade. Informaram que as negociações continuariam de 4 em 4 meses para verificar as disponibilidades financeiras e os limites de gasto de pessoal, e que a proposta seria apresentada hoje, 3 horas, 3h30, ao sindicato. Não teci comentários se era boa, se era ruim, o importante é que chegue a um consenso e vi, inclusive, majoritariamente a diretoria do Sintram, com uma disposição, se avançasse mais um ou outro ponto, mas se ficasse naquilo que foi negociado, inclusive numa reunião coordenada pela vereadora, pela secretária Mary, a direção do sindicato tinha uma proposição de fazer a defesa do final da greve e submetia democraticamente, podia inclusive a greve continuar ou não. Eu, ao me dirigir para a Câmara, passei aqui no 1º de junho para acompanhar o início da Assembleia. E o que eu vi foi uma direção do sindicato voltando da Prefeitura Municipal, extremamente nervosos, revoltados com o tipo de documento que foi escrito, que difere em muito daquilo que foi negociado na sexta. E difere, inclusive, em relação ao que foi assinado pelo vice-prefeito em 13 de maio de 2004. Por exemplo,
o vice-prefeito representando a prefeita municipal, em maio de 2004, condicionou a implantação da melhoria da revisão do plano de carreira do magistério a começar do ano 2015 e desde que não extrapolem o limite prudencial. Olha, o limite prudencial é 51%. O que está hoje no documento? Desde que só vai discutir qualquer situação de melhoria salarial para os professores, desde que não extrapole o limite de advertência do Tribunal de Contas do Estado. O limite de advertência do Tribunal de Contas do Estado, um índice técnico, é 49%, que não tem nada a ver com nenhuma proibição de qualquer lei federal ou da lei de responsabilidade fiscal. A diferença é quase 2 pontos percentuais. 2 pontos percentuais sobre uma folha de 300 milhões dá 6 milhões por ano. Então, inclusive naquela oportunidade eu falei para a prefeita que o fato de não negociar e não dar a continuidade naquilo que foi assinado em 13 de maio pelo prefeito era, na verdade, uma desautorização e um puxão de orelha no vice-prefeito, que representava a prefeita, porque o documento é do gabinete do prefeito, não é do gabinete do vice-prefeito. A Assembleia foi lido o documento entregue pela prefeita para todos os servidores. A revolta foi quase que unânime. As intervenções foram unânimes. A direção do sindicato não falou. E foi suspensa. Teve uma menina que, inclusive, sem a vontade do sindicato, pediu para que levantasse quem concordasse. E foi 95% pela continuidade da greve, sem votar, apenas simbolicamente. E a hora que eu saí, que faltavam 20 minutos para as 19, a Juveri havia se ausentado, junto com mais 2 representantes do sindicato, comunicar à prefeita que não havia sido submetida à votação ainda, mas que o indicativo seria que caberia a ela dizer se quer a continuidade da greve, ou é a proposta dela, ou mantém a proposta que a vereadora Mary construiu e negociou junto com os demais sindicatos, junto com os demais secretários. Porque o documento tem formas de você colocar e assumir compromissos que são para valer. E tem forma de você colocar compromissos que é para emperrar. Por exemplo, a prefeita resolve abonar 2 dias de falta em relação a novembro do ano passado, mas resolve não devolver o dinheiro. Bom, mas o que é 2 dias? Para o servidor, ele é simbólico. Para a prefeitura, não é nada. Então, é birra. Também assumiu o compromisso de negociar sem desconto com compensação das horas não trabalhadas na sexta-feira. Hoje, condicionada ao retorno ao trabalho. E depois do procurador, ainda hoje em negociação, há uma liminar deferida pelo juiz, que eu falo logo em seguida, eu estou com 2 minutos. Entre sexta e hoje, se não me falha a memória, o procurador ingressa com segunda pedido de reconsideração do juiz para declarar no todo a greve ilegal, porque o juiz resolveu decretar a ilegalidade da greve para o setor das creches, para os médicos, para o setor de emergência que nós não temos no município e para os enfermeiros. Só que a greve do judiciário impede que os oficiais façam a comunicação por ofício. Alguém aqui ouviu um cidadão ser convocado para a justiça sem ser intimado? Tem que ser intimado. E o sindicato não foi intimado. Então, quem quer negociar, não vai lá na justiça ainda colocar mais pimenta, mais veneno, porque está num processo de negociação. Então, o quadro que nós temos é um quadro que nós temos um requerimento, que todos nós, a maioria de nós assinamos, pedindo a convocação dos secretários, da secretária da Educação, para expor, item por item, para saber quem
defende, de fato, a educação de qualidade e quem não defende. Porque é bonito falar em educação e dizer que vai fazer uma boa... Todos os nossos partidos fazem isso. Todos os candidatos que nós apoiamos dizem isso. Educação é prioridade. Poxa, mas por que não rever? Se a educação é prioridade, como é que você faz? Tem que rever o plano de cargo e salário. Esse plano foi implantado pelo ex-prefeito Fernando Elias. Nós já tivemos um plano para administração direta. É preciso rever esse plano. Ah, mas não dá para fazer agora. Estabelece esse como prioridade. E a proposta que o sindicato estava aceitando é de 4 em 4 meses. Se não extrapolar o limite legal imposto pela lei de responsabilidade fiscal, senta-se e implementa. Mas com a lei já autorizando o prefeito. E ela não vai mandar lei nenhuma. Ela vai dizer que depende, se chegar no limite do tribunal, o tribunal não impõe limite. Não há restrição para que se aplique reajuste quando você está em 49. Porque se esse limite existe, ela não podia ter mandado a lei de reajuste salarial, apesar da lei de responsabilidade fiscal fazer uma ressalva. Portanto, eu peço que parabenizo a iniciativa dos vereadores e o comportamento que tiveram na quarta e possamos dar esse prosseguimento, retomar se eles continuarem em greve na próxima quarta-feira. Obrigado, senhor. Próximo vereador inscrito, senhor secretário. Vereador Adriano de Brito. Palavra pelo tempo regimental, vereador Adriano de Brito. Boa noite a todos. Vereador Batiste, eu vinha com um discurso preparado para a noite de hoje, para relatar exatamente o momento que estamos vivendo e o que aconteceu naquele nosso último encontro com a prefeita municipal e a equipe montada para discutir com os servidores a situação da greve. E a sua fala, nesse momento, me desmontou. Fui pego de surpresa. Eu passei às 16 horas no 1º de junho, no Clube Recreativo 1º de junho, onde as pessoas estavam chegando para mais uma assembleia, certo de que essa assembleia colocaria ponto final na greve que vem se arrastando já há 5 semanas. E aí, às 17 horas, nós tivemos aqui reunião das comissões e, infelizmente, eu não pude estar presente lá na Assembleia dos Servidores. E agora sou pego de surpresa com essas suas informações, porque o cenário apresentado na última sexta-feira era totalmente contrário a esse que o senhor nos apresenta aqui. Quando nós iniciamos a fala junto à prefeita municipal e aos secretários lá presentes, aí podemos citar o secretário de Finanças, o Verão, a secretária Mary Hang de Educação, o novo secretário de Governo, que é o Valdemar Bornhausen, que então era da Administração, e agora me falha o nome da atual secretária da Administração, que também estava presente, e mais o Clóvis, procurador do município. E, posteriormente, o sindicato entrou e houve uma conversa bastante amadurecida. Há um entendimento, naquele momento houve um entendimento de que nem todos os itens da pauta poderiam ser atendidos, mas que sim, haveria um avanço nas negociações e saímos daquela reunião e deixamos o sindicato lá negociando com a equipe bastante esperançosos pelo cenário que haviam apresentado a todos nós. A informação que nós tivemos também naquela sexta-feira era que hoje, às 15 horas, o sindicato estaria pegando aquela proposta apresentada pela comissão, e um dos itens que ficou muito claro, e a gente batia muito nessa tecla, é que aquela equipe de negociadores por parte do governo tivesse verdadeiramente tinta na caneta para o que fosse discutido ali pudesse ser honrado na tarde de hoje. E agora sou pego de surpresa com essas suas informações. Me estranha muito, muito mesmo, o fato da Procuradoria ter entrado com uma ação pedindo a ilegalidade da greve na sexta-feira, dia que houve toda uma conversa que tudo indicava para a finalização da greve. Os próprios servidores, pelas informações que corriam posterior àquele encontro, tinham também consigo esse sentimento de que a greve acabaria hoje, e a prova disso foi o desmonte daquele acampamento que estava localizado em frente à prefeitura e as falas dos servidores pelas redes sociais. Foi um caminho de finalização de greve com uma interferência total do Poder Legislativo, Eu acho que a nossa participação foi fundamental. E se nós
tivermos a confirmação oficialmente, através do sindicato, de que tudo o que foi explanado agora hoje, para nós na noite de hoje, é verdadeiramente fato e que a greve tem uma nova continuidade, gente, daí nós vamos ter que parar, todos os vereadores mais uma vez, e ver que caminho seguir, porque é bastante preocupante. Quando nós saímos de lá naquela tarde, saímos certos de que amanhã voltaria à normalidade do serviço público no município de São José. E, frente às observações do vereador Batiste, eu já não tenho mais certeza quanto a isso. Bastante preocupante, então eu não vou me manifestar, além disso, sobre a greve municipal, até para pegar os dados, as informações posteriores a essa tal assembleia, que, pelas suas informações, ainda não acabou. Deve estar acontecendo até agora, esperando uma resposta mais precisa da prefeita, dizendo, olha, o impasse está criado, ou a gente faz aquilo combinado ou não, creio eu que, ou continuamos, né? Creio eu que estamos nesse ponto. Então eu espero até amanhã para que a gente possa se manifestar na próxima quarta-feira. Reiterar o convite para que amanhã estejamos presentes na comemoração dos 100 anos completados no último dia 26 de fevereiro do seu Jaime Silveira Sandim, grande artista plástico, em requerimento aprovado nesta Câmara, uma sessão que o seu Jaime faz questão de estar presente. Ele, no alto dos 100 anos, ele diz que quer vir na Câmara e quer se manifestar. E eu estou ansioso, esperando esse momento, e já peço desculpas ao vereador Telmo, que na última quinta-feira, ele organizou aqui também uma sessão para discutir a questão da campanha da fraternidade, mas naquele momento, vereador Telmo, estávamos lá sentados com a prefeita, negociando essa participação do sindicato no dia seguinte, que foi na sexta-feira. Então, peço desculpa da ausência naquele evento. Fazer o registro do acontecimento desse último final de semana, que eu também não pude estar presente, o vereador Wilson, que é um profundo conhecedor do tema que eu estarei falando, que foi um festival de canoa à vela que aconteceu aqui no município de São José. Aqui na nossa Bahia, atrás do ginásio, o Val, nosso diretor da Escola de Oleiros, organizou e conseguiu trazer um grande número de canoeiros para cá e fizeram uma regata aqui na nossa Bahia, relembrando os tempos idos, onde a gente ainda se banhava aqui nessa bela Bahia, aqui no Centro Histórico de São José. Infelizmente eu não pude estar presente porque assumi um compromisso anteriormente em outro município, mas dizem, e relatos do nosso presidente da Câmara que esteve presente, que foi realmente um grande evento em que as pessoas mais antigas de São José puderam se reencontrar. A exemplo do que já foi a sopa de siri, esse evento veio para ficar, e quero aproveitar a presença do Sérgio Rocha aqui no plenário, e o Sérgio que também traz um evento para São José, a exemplo de tudo isso que já está acontecendo, que é o 10º Festival Cultural do município, o 7º Festival Cultural do município de São José. Essa 7ª edição vai acontecer no dia 10 de maio. Antigamente tinha uma corrente muito forte aqui em São José, professor Wilson, que o senhor já foi secretário de Cultura e sabe disso, que os eventos no Centro Histórico não funcionavam. Que aqui tem uma cabeça de burro enterrada que nada funciona. E esses eventos, ultimamente, pela insistência, pela permanência, vereador Orvino, que é um frequentador assíduo desse espaço há 40 anos na função de legislador, esses eventos ele vem comprovar que, se nós persistirmos, se os eventos forem de qualidade, de uma qualidade de excelência, se os eventos mexerem com aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa cultura, com certeza a população se faz presente, né? E o 7º Festival Cultural não vai ser diferente. Todas as outras edições, nós começamos pequenos, aí sempre da sopa de siri, e o evento foi crescendo, e hoje já é um grande evento aí no calendário cultural do município. E esse evento da canoa, o que me deixa feliz, é que ele já começou grande. Então, por esse trabalho desse grupo aguerrido, agora sim, a gente já tem aí um centro histórico bastante movimentado no que diz respeito a eventos aqui realizados. E aí posso citar também a Feira da Freguesia, organizada pela Fundação de Cultura, que já começou grande. Insistimos, acreditamos e iremos continuar desenvolvendo projetos aqui, porque esse sim é um canto iluminado do nosso município. Foi aqui que tudo começou, foi aqui que recebemos, há 265 anos, os primeiros casais de açorianos. E a gente tem que, eu que cresci, sou um apaixonado por isso aqui, até sou suspeito em falar.
mas, a meu ver, é um dos grandes locais do município de São José, não só pela sua energia, mas principalmente pela sua beleza. Que venha o Festival Cultural Sérgio Rocha, estaremos todos esperando aí com boi de mamão, com sopa de siri e tudo aquilo que a gente tem direito. Obrigado, boa noite. Com a palavra por 7 minutos, o vereador Telmo Pedro Vieira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipe que participa dessa sessão, professor Wilson Farias, ex-reitor da USJ, historiador, o Sérgio Rocha também, que é uma pessoa que vive da cultura. Eu quero falar rapidamente de 3 assuntos, né? Até porque o meu tempo é pequeno. Primeiro, eu quero agradecer as pessoas que estiveram aqui na campanha da Fraternidade semana passada, onde nós discutimos um tema entre igreja e sociedade. Quero dizer, vereador Adriano, que foi uma sessão muito bonita, no sentido de que tivemos aqui pessoas discutindo. Não tínhamos nada demais, apenas a vontade de construir um momento de reflexão sobre a sociedade brasileira e as relações não só da Igreja Católica, mas de todos aqueles que têm fé. Então, foi um momento de reflexão, foi um momento de ouvirmos, né? E aqui passaram pessoas que fizeram e promoveram algumas ações assim de cunho reflexivo religioso. Então, quero agradecer àqueles que estiveram aqui, tínhamos quase 100 pessoas na casa participando. Só lamento a ausência dos senhores vereadores, como eu já sou chato nisso, né? Mas só tínhamos aqui eu e o vereador Vino, que também veio aqui numa bondade, porque ele estava junto com a negociação, lá junto com a prefeita, mas saiu de lá, veio aqui, participou e voltou, né? O vice-prefeito, que sempre se faz presente, secretários que estavam aqui, e os munícipes que se sentiram convocados e convidados. O segundo assunto, eu quero falar, há 10 dias atrás, eu fiz um pedido de vistas a um requerimento do vereador Cloni Capistrano sobre o Cristo Rei. Eu estou concluindo um estudo detalhado da obra, não só daquela, mas como de outras obras que são ligadas à Secretaria de Educação. O vereador Cloni fez ali 5 questões referentes àquela obra, mas aquilo precisa ser aprofundado. As questões que ele fez, não aqui fazendo nenhum demérito, mas elas são simples de ser respondidas, porque é data de inauguração, isso e aquilo. Só que aquela construção, aquele processo, revela outros detalhes que nós precisamos verificar com muito cuidado, que é quanto à questão das construções dessas creches, dessas escolas no município de São José, que tiveram a sua gênese, o seu início no governo passado, então já trazem alguns vícios de origem, e que eu quero concluir e vou pedir ao presidente da Comissão de Educação que façamos uma reunião extraordinária da comissão, para que eu apresente à comissão os detalhes que foram levantados e depois tragamos aqui para o plenário para socializar para todos e passar os documentos. Então, queria aqui deixar, o vereador Cloni não se faz presente hoje, mas tão logo ele chega, eu vou comunicá-lo que já estou devolvendo o pedido de vista, eu só recebi hoje, há 10 dias, já tinha feito a solicitação, mas vou devolver amanhã já para casa, para a mesa. Então, logo a gente tem a presença do vereador Cloni e a comissão se reúne, eu passo esses documentos todos ao vereador, porque é importante que a gente comece a compreender o que acontece com essas creches que foram algumas inauguradas, outras deveriam ter sido já, e ainda não foram. O que emperra esse processo e o que levou, né, a essas construções já estar em um estado deplorável, antes mesmo de começar a ser utilizadas. E o terceiro assunto, não menos importante, mas de grande impacto, é a questão da greve dos professores. Também não posso deixar de me manifestar, tendo em vista que semana passada a Câmara de Vereadores fez todo um esforço concentrado, presidente, vereadores, aqui destaco a presença do Adriano, do Batiste, do TT, que estiveram à frente dessa luta, estiveram também no dia da negociação. Só que não se faz educação só com discurso, gente. Nós já estamos cansados, o vereador Batiste falou com muita propriedade aqui. Todos nós, quando nos lançamos a candidato a vereador ou a prefeito, a gente pauta a nossa campanha sempre no discurso da educação de qualidade. E isso já virou uma verdadeira falácia, né? Nós falamos, mas acaba a campanha, tudo isso deixa de ser prioridade. E o que mais me angustiou nesse processo todo, e aqui mesmo tendo como sendo da base, né, mas eu me porto muito pela minha independência, foi não o acolhimento da prefeita em ouvir as pessoas. Nós já estamos vamos entrar na 5ª semana.
Não se concebe um município que não preza pela educação. Nós não estamos falando só no ato em si de atender o sindicato, mas eu falo no ato de deixar essas crianças fora da escola. A falta de responsabilidade coletiva com essas famílias, que reflete uma greve, reflete na vida diária de tantos cidadãos, mães que trabalham, que precisam deixar essas crianças, isso modifica a rotina da cidade. Então não é só o fato das condições, mas é a responsabilidade social. Quem assume um poder público, vereadores, presidente de Câmara, prefeito, não pode se negar a conversar com as pessoas. Mesmo que seja para dizer um não, diga um não, mas atenda. Eu acho que nós temos que ter um mínimo de consideração com a nossa população, que a gente foi para as ruas, pedimos o apoio, estamos aqui e nós não podemos virar as costas. Não se faz educação de qualidade sem se conversar. O diálogo é a norma básica de se promover a educação, é falando. Né? E aqui vem uma questão da pauta. Não se faz também educação de qualidade sem nós termos formação dos nossos professores. E um dos itens da pauta que me deixava assim, muito feliz de ver na pauta é a formação dos professores. Eu acho que São José é um dos poucos municípios ainda, dos portos dos grandes, que não libera os seus professores para fazer mestrado ou doutorado. Isso é uma coisa hoje no Brasil que é rotineira, gente. Não tem uma instituição que não promove o estudo da formação das pessoas. Não adianta nós colocarmos um professor na sala de aula lá e deixarmos 20 anos, 22, 23 anos sem formação. Não pensa que essa formação continuada de 5 dias resolve o problema, não resolve. A sociedade evolui muito rapidamente. Há 50 anos atrás, se dobrava o conhecimento da população, todo o conhecimento do mundo, a cada 50 anos. Depois passou para 20, passou para 10, e agora, em 2014, se dobra o conhecimento da humanidade, todo o conhecimento produzido se dobra em 7 anos. Para vocês verem a quantidade de conhecimento que é produzido, a cada 7 anos, tudo aquilo que nós já conhecemos é dobrado, é multiplicado. Então, como é que nós vamos ter professores preparados se eles estão há 10, 15 anos sem estar na escola, gente, sem estar na formação? Eles estão defasados. As nossas crianças têm mais condições do que os nossos professores, porque estão interligados, estão online o tempo todo. E daí nós falamos de educação de qualidade. Não dá para falar assim. Mas eu tenho alguns minutos na próxima semana e eu continuo falando sobre a questão da educação. Obrigado, senhor presidente. Meu tempo terminou. Decorrido o tempo destinado às falas no expediente, passamos à ordem do dia. Está em discussão única a emenda modificativa número 001 ao projeto de lei complementar 006 da vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Eu solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura da emenda. Emenda modificativa 001 do projeto de lei complementar 006/2014. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar 06/2014, que altera a redação, que altera o artigo 2º, parágrafo 4º, e da nova redação ao artigo 8º da Lei Complementar número 36, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Simples Nacional, em conformidade com os artigos 146, 2D e 170 da Lei Federal 123 de 2006. Artigo 1º. A emenda do projeto de lei complementar 006/2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Projeto de lei complementar 006/2014, que altera o artigo 2º, parágrafo 4º, e da nova redação ao artigo 8º, e acrescenta o artigo 9º na Lei Complementar número 36, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Simples Nacional, em conformidade com o artigo 146, 2D e 170 da Constituição Federal, e respectivas alterações e da outras providências. Artigo 2º, altera o artigo 3º do projeto de lei número 006/2014, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, acrescenta o artigo 9º à Lei Complementar 36, de 9 de dezembro de 2009. Esta lei entra em vigor, artigo 9º, esta lei entra em vigor em 60 dias da data da sua publicação, e sua aplicação será de acordo com os princípios gerais do direito tributário, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 8 de abril de 2015. Vereadora Sandra Pereira Alves Martins, do PSDB. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovada pelos senhores vereadores. A admissibilidade da emenda vai à comissão para
respectivo parecer. Está ainda em discussão única emenda modificativa 001 ao projeto de lei complementar 007/2014, também de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, qual eu solicito ao que dispõe sobre o Simples Municipal em conformidade com a lei federal. Senhor presidente. Palavra pela ordem do vereador Macedo. Só um esclarecimento. É a admissibilidade ou é a votação? Porque não ficou claro. É O segundo não ficou claro, o primeiro ficou. É a votação da admissibilidade Dos da dois. emenda. Ah, Exato. obrigado, senhor presidente. Faz a leitura, a deliberação é... Aí vai à comissão e, consequentemente, a comissão vai dar um parecer no projeto com a emenda. Vai analisar a... Emenda modificativa número 001 do projeto de lei número 007/2014. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar 007/2014, que altera o artigo 2º e o artigo 3º, inciso 3º, da lei complementar número 38, de 17 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o arquivo simples municipal em conformidade à lei federal. A emenda do projeto de lei complementar 007/2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Projeto de lei complementar 007/2014, que altera o artigo 1º e 2º e artigo 3º, inciso 3º, da lei complementar número 38, de 17 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o microempreendedor individual MEI, em conformidade à resolução 16 de 2009, Simples Nacional, em conformidade com os artigos 146, 2d e 170 da Constituição e da outras providências. Artigo 2º, acrescenta o artigo 1º-A no projeto de lei número 007/2014, com a seguinte redação. Artigo 1º-A. O artigo 1º da lei complementar 38, de 17 de dezembro de 2009 passa a vigorar. Artigo 1. Considera microempreendedor individual MEI ou empresário a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e que atenta cumulativamente às condições estabelecidas na Resolução nº 16 e 17 de dezembro de 2009, do Comitê de Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legislação das Empresas e Negócios, CGSIM. Artigo 3º. O artigo 1º do projeto de lei número 07 de 2014 passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 2º do parágrafo 1º e 2º da lei complementar número 38 de 17 de dezembro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O alvará provisório estipulado no caput deste artigo será deferido para o exercício das atividades que não sejam de alto risco, devendo o Executivo Municipal se pautar na Resolução número 94 de 2011, CGSN, e para aqueles que não são de alto risco, conforme a Resolução número CGSIM, número 22 de junho de 2010, parágrafo 2º, revogado. Justificativa. A presente modificação vem alicerçada na importância desta Casa Legislativa de fiscalizar o processo legislativo, contribuindo para a melhor interpretação da aplicação da técnica legislativa. A presente emenda aditiva consiste em adaptar-se à melhor interpretação e aplicação da técnica legislativa. Diante desse aspecto, encaminha esta Casa do presente projeto para análise e apreciação, rogando todos que seja pela sua aprovação. Sala das Sessões, em 8 de abril de 2015, Sandra Pereira Alves Martins, vereadora do PSDB. Senhor presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Se os vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. É que eu já falo. Está ainda em discussão única. Projeto de lei número 015/2015, procedência parlamentar de autoria do vereador Moacir da Silva, que declara de utilidade pública a ONG Superação, situada no bairro Forquilinhas, no município de São José. Eu solicito ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura do parecer ao referido projeto.
Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Exposição da matéria em exame. Projeto de Lei 015/2015, procedência parlamentar, autor vereador Moacir da Silva, objeto declara de utilidade pública a ONG Superação, situada no bairro Forquilhinhas, São José. Conclusão do relator. A proposta, com entrada na Câmara Municipal em 11 de março de 2015, objetiva declarar de utilidade pública a ONG Superação. A entidade foi criada em 3 de outubro de 2014, registrada no livro de pessoas jurídicas do Cartório do Registro Civil e Pessoas Naturais, interdições, tutelas, pessoas jurídicas e títulos de documento, em 5 de fevereiro de 2015, sob o termo número 9461, a folha 61 do livro A54, protocolo número 177320, e averbado sob o termo número 7164, as folhas 164, no livro A46. Quanto à legislação aplicável ao caso, leis municipais número 3789 de 97 e número 4306 de 2005, verifica-se que todos os documentos foram apresentados no lapso temporal para a declaração de utilidade pública transcorrido, restando cumpridos todas as exigências das citadas leis. Isso posto, após análise esgotadas as atribuições destas comissões, encaminho ao plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. Recomenda-se a aprovação. São José, 8 de abril de 2015. Sanderson Messido Jesus, relator, vereador do PMDB. Senhor presidente. De acordo, decisão da Comissão de Justiça, vereador Adriano de Brito, do PR, de acordo ainda, Sanderson Messido Jesus, vereador do PMDB, e vereador Wallace Alvanir de Souza, vereador do PDT. Decisão da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Vereador Sanderson de Jesus, do PMDB, vereador Telmo Vieira, do PSDB, e vereador Wallace Alvanir de Souza, do PDT. Senhor presidente. Está em discussão o parecer da comissão. Com a palavra o vereador Amaury Valdemar da Silva. Presidente, só para fazer uma correção, não sei se o projeto está ou não, mas tanto na emenda da ordem do dia como na leitura do vereador, está usando o bairro Forquilhinhas. Mas não é bairro Forquilhinhas, é Forquilinha. Daqui a pouco sai no título da entidade, fica, sai da Câmara, será que os vereadores não sabem que o nome do bairro é Forquilinha, que não tem S? Entendeu, presidente? Mas para deixar registrado, para que na hora de for bater a declaração de título de utilidade pública, possa ser corrigido isso. Lhe agradeço, eu acho que é importante que tudo que se colabora evita um problema depois. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Não havendo mais matérias a deliberar, passamos à ordem do dia. Passamos às explicações pessoais, desculpe. Eu consulto ao senhor primeiro secretário a gentileza de nos informar os vereadores inscritos. Vereador Telmo Vieira, vereador Antônio Batista. Senhor presidente, eu declino a minha fala. Com a palavra o vereador Antônio Batista, eu gostaria de solicitar ao vereador Neri que assumisse a presidência, por favor. Agora vão ter que me engolir, né? Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Telmo trouxe, na sua fala, fez uma intervenção na necessidade de incentivar os professores que queiram fazer mestrado, pós-graduação integral, o doutorado. E olha que a proposta da prefeita foi, libera no máximo 1% da categoria, abre o edital, libera no máximo 1% da categoria, somente no último ano, quando está em defesa da apresentação da tese. Qual que seria a proposta ideal? Abre o edital, anualmente você verifica quais são as necessidades do município, abre o edital, 1% se for 1.000, é 10 professores. Abre-se um edital, estabelece que aqueles que estão fazendo uma pós-graduação tem que ser na área da sua disciplina, ou ciências exatas, ou ciências humanas, ou socioeconômica, vai para
E você vai, então, verificar, né, da necessidade de estabelecer qual é a necessidade do município. Olha, a nossa necessidade é essa. Então, não estabeleceu tecnicamente. É 1% da categoria. Talvez nem 10 professores vá aparecer no ano. E no segundo, muito menos. Então, passa uma proposta errada, né, como sectária, não vou dizer pouco inteligente, para não falar de ser burra, porque se o processo é defender a educação, valorizar o magistério, aperfeiçoar a qualidade de ensino, como é que você aperfeiçoa a qualidade de ensino? São professores, não são máquinas. E não aprendem em 4 anos para a vida toda, como bem falou o vereador Telmo. Tem que haver a reciclagem. E não pode só em cursinhos valitas que o município faz, já bem fez, mas que aperfeiçoou, mas agora exige a melhor qualificar. Mas a minha fala, senhores, eu fiz alguns recortes no dia de hoje de jornais para levantar a situação da corrupção que permeia o Brasil. Eu acredito que todos os partidos, nenhum deles tem no seu programa que são a favor da corrupção. Todos eles combatem e muitos deles, inclusive, punem com expulsão. Isso acontece no DEM, isso acontece no PSDB, isso acontece no PT. O PT acabou de expulsar, por exemplo, um prefeito que saiu recebendo uma propina. Mas a situação que nós temos hoje, inclusive as manifestações de ontem, elas não são propriamente contra a corrupção. Porque limitam a discutir a corrupção sob o ponto de vista de um ou outro deputado, de uma ou outra liderança que, porventura, está sendo aberto um processo sem nenhum julgamento. Olha aqui, os senhores. Eu lembro que quando aconteceu a ação penal 470, aquela que apelidaram de mensalão, que falavam que houve um desvio de 60 a 40 milhões de reais, São José desviaram da Previdência 70 milhões de reais. E ninguém fala. As investigações pela Polícia Federal não foram feitas, pelo Ministério Público não foi feita, voltou mais de 25 milhões. Muito menos se sabe como é que está a ação da Prefeitura Municipal para tentar reaver junto à Atrium, que era uma operadora de São Paulo. Mesmo a ação penal 470, não há nenhuma comprovação de nenhum gestor público, de nenhum administrador público que tenha devolvido dinheiro aos cofres do município. Todos os apenados pagaram multa. Bem, mas se um prefeito desvia dinheiro, ele tem que devolver o dinheiro e não pagar uma multa. Eu li agora, Operação Zelotes. Envolve bancos, grandes empresas e afiliada da Globo. Mas espera aí. O que é essa Operação Zelotes? Segundo o jornal Bradesco, Santander, BR Foods, Camargo Correia, Petrobras, inclusive, e a RBS, afiliada da Globo do Rio Grande do Sul, estariam ligadas ao esquema de corrupção. Quem está apurando o esquema de corrupção? Que subtraiu pelo menos 5,7 bilhões de reais, maior, inclusive, de tudo aquilo que está hoje sendo investigado na Petrobras, de acordo com as investigações de uma força-tarefa formada pela Receita Federal, que é do governo, pela Polícia Federal, que também está sob a orientação do governo, Ministério Público, um órgão independente, e a Corregedoria da Fazenda, sobre a orientação do governo. A Força-Tarefa descobriu a existência de empresa de consultoria a vender serviço de redução ou desaparecimento de débitos fiscais no Conselho Nacional do Contribuinte, aqui seria o Conselho Estadual de Contribuinte, lá é o Conselho Nacional, que é formado por 200 conselheiros que trabalham em câmaras de julgamentos sobre cada recurso que a empresa que sonegou ou deixou de pagar
confessa e quer tentar a sua redução. Que tenham como sócio tais consultorias contratadas pela RBS, contratadas pela Camargo Correia, pela Bradesco, pela Santander. Essas consultorias tinham nos seus quadros ex-sócios e ex-conselheiros do Conselho Fazendário. As investigações começaram no fim de 2013. Já foram examinados 70 processos em andamento e já encerrado. No total, somam 19 bilhões de reais em tributos. Deste montante, os investigadores estão convencidos de que 5,7 bilhões foram ilegalmente desaparecidos. Quanto é que a Santander requer o rebaixamento junto ao Conselho? 3,3 bilhões. Só negam 3,3 bilhões. Bradesco, 2,7 bilhões. Cobram juros no cheque especial de 170 bilhões, de 170%, 140%. Só negam 2,7 bilhões. Contrato empresa de assessoria. E da RBS eu tenho 2 minutos para falar então. A poderosa RBS, afiliada à TV Globo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e dona do jornal 0 Hora, estão entre os vários veículos de comunicação que está na Berlinda. O que dizia o Sirotsky, o Duda Sirotsky, assim que surgiu a denúncia? A RBS desconhece a investigação e nega qualquer irregularidade em sua relação com a Receita Federal. Agora, a RBS confessou numa reunião com os funcionários oficialmente. Para os funcionários de Florianópolis, Duda Sirotsky afirmou: a Receita Federal deve estar falando de uma operação que fizemos com a Telefônica, supostamente em 2011. Duda disse aos empregados que o grupo não agiu de má fé. Nós apenas contratamos inadvertidamente um escritório de advocacia, hoje identificado como sendo de lobistas que subornavam conselheiros. Por fim, ele implorou. Segundo texto do repórter Renan Antunes de Oliveira: por favor, acreditem, eu não sabia de nada. Ora, o que pergunta essa matéria jornalista? O veículo da RBS adora julgar e condenar seus adversários, e a Globo também, políticos, sempre pousando para paladino da justiça. Durante a gestão do Tarso também isso aconteceu. Agora a RBS está na Berlinda. Como ainda haja justiça no Brasil, os seus proprietários deverão ser convocados para explicar milionária sonegação e poderão repetir. Será que a afiliada da TV Globo transmitirá ao vivo o cômico julgamento? Será que o jornal 0 Hora estampará mais em suas manchetes sensacionalistas desse suborno, desse desvio de 600? E por quê que isso não apareceu nas manifestações? Por que não apareceu nas manifestações a cassação, a prisão do prefeito de Lages? Por que não apareceu nas manifestações a prisão dos políticos de Palhoça? Por que não apareceu nas manifestações as prisões dos vereadores aqui da Câmara de Florianópolis? Por que não apareceu as prisões, a suspensão do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Romildo Titon, atolado no fundo do poço? Obrigado, senhor presidente. Senhor, eu queria lembrar aos senhores a inauguração amanhã. É 20 horas? Às 20 horas, eu tenho aqui marcado como 19, mas estou me informando que às 20 horas, da tão falada Policlínica de Barretos. Finalmente, amanhã vai ser inaugurada às 20 horas a Policlínica de Barretos. Outro aviso também, senhores vereadores. Amanhã, às 19 horas, haverá aqui na nossa Câmara uma sessão especial em homenagem aos 100 anos do senhor Jaime Sandim. Então, senhores vereadores, estão lembrados da inauguração e da sessão especial em homenagem aos 100 anos do seu Jaime Sandim. Certo? Com a palavra o vereador Amaury dos Projetos. Senhor de ordem, senhor presidente, artigo 219.
O seu gabinete também recebeu, o senhor está interino, mas eu vou lhe perguntar, o seu gabinete recebeu, isso veio online, as matérias do legislativo, as matérias da ordem do dia de hoje. Estava na pauta de hoje o projeto de reajuste do salário, da reposição, né, salarial dos servidores públicos. Estava na pauta de hoje, está aqui. E simplesmente retiraram. Então, para que serve isso? Serve para induzir o quê? Os vereadores e as pessoas que possam participar de uma sessão esperando. Sem aviso prévio. Porque não foi comunicado. Não. Pressionar os servidores a voltar a trabalhar. Presidente, a gente não foi comunicado. O meu gabinete não foi comunicado e nem o presidente no início da sessão também acabou não colocando isso em votação para retirar ou comunicar por que estava retirando. Entendeu? É uma falta de consideração e respeito com essa Casa Legislativa. Esse tipo de jeitinho de retirar projeto, isso aí é para acabar já há muito tempo. Né? Muito tempo, não é nem para existir esse tipo de situações. Fica aqui meu registro de protesto com esse tipo de retirada de projeto, na surdina, nos bastidores, que não deve mais acontecer nessa Casa Legislativa. É isso. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano de Brito. Só para informar, alguns professores me procuraram agora, dando uma atualizada aí nas informações no que diz respeito à greve. Vereador Batiste, a Assembleia votou pela manutenção da greve, os professores se dirigiram até a Prefeitura Municipal de São José e estão subindo a rampa para exigir uma negociação ainda hoje com a prefeita, dispostos a, se preciso for, dormirem dentro do prédio da Prefeitura. A Polícia Militar foi chamada, a polícia está subindo lá com 12 na mão para tirar os professores, impedindo assim de que eles durmam essa noite na Prefeitura de São José. Toda uma situação desnecessária que poderia ter sido evitada. Está feito os dois registros, vereador Mauro e vereador Adriano de Brito. Eu só quero informar que eu também não posso mais informar muita coisa, mas que existe tempo hábil para se votar o projeto. Eu não vejo assim muita preocupação quanto a isso. E já tem o parecer que é favorável das comissões e o tempo é tranquilo, existe tempo hábil para que essa votação seja feita, ok? Dito isso, senhoras e senhores, em nome de Deus, encerro a presente sessão, convocando uma próxima especial para amanhã, dia 14, às 19 horas, horário regimental. Boa noite a todas as senhoras, boa noite a todos os senhores.